Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Victor Kowalski, sou aluno da UFPR em agronomia e hoje trago para vocês este vídeo referente ao impacto das práticas de manejo do solo na infiltração. Inicialmente trago para vocês os manejos que vão ser estudados nesse trabalho. O primeiro deles é a aração. Na aração é feito o revolvimento do solo. Para muitas culturas é necessário e é feito a quebra dessa camada superficial e talvez o tombamento dela. Pode ser feito com implementos de discos e de hastes. O segundo manejo é o plantio direto, onde ele vai ser feito o plantio com a presença de palhada e feito o revolvimento parcial do solo. Esse revolvimento vai ser feito então somente onde vão ser depositadas as sementes de plantio. Esse sistema é interessante, onde podemos ver na primeira imagem a demonstração que pode ser feito a colheita e já em seguida o plantio em cima dos restos culturais da cultura anterior. Então eu posso implementar uma cultura sem precisar fazer o revolvimento desta palhada. O outro manejo é a cobertura vegetal, onde pode ser feito o cultivo de plantas e também restos culturais das outras plantas. Esse cultivo é normalmente de plantas que não têm valor comercial ou seu valor comercial agregado é muito baixo, então fica muito viável fazer essa cobertura de solo com essas plantas. Normalmente são plantas de crescimento rápido para uma proteção rápida do solo. Pode ser feita também em plantas que têm fixação de nitrogênio e outra ciclagem de nutrientes com o objetivo de fazer uma reserva de nutrientes também para essas plantas. Falado sobre os manejos de solo, vou falar agora sobre a infiltração, que é um processo que tem o objetivo de ocupar o espaço poroso do solo. Essa ocupação vai servir como uma reserva para as plantas. Esse espaço é feito pelos próprios minerais, então areia, silto e argila, eles têm um espaço entre eles de ligação, e também pode ser gerado por raízes que vão ser inseridas no solo ou até mesmo o revolvimento do solo, fazendo um espaço aéreo neste solo. Essa reserva vai servir para as plantas quando estiver um período sem chuva, elas tenham água ainda disponível para elas. Falado sobre o manejo e a infiltração, vou falar sobre o impacto deles em conjunto. E é necessário fazer o revolvimento do solo, então, como foi visto o primeiro manejo de aração? E sim, em muitos cultivos ainda é necessário, mesmo com novas tecnologias, novos sistemas de cultivo, o revolvimento do solo é necessário ser feito ainda. Para cultivo de plantas que possuem raízes sensíveis, então se você fizer os cultivos sem revolvimento solo, não vai ser obter uma boa produção. E outros casos também que é necessário fazer o revolvimento do solo é quando se possui camadas de compactação, onde mesmo plantas com raízes mais fortes não obtêm êxito nessa camada de compactação, então elas ficam travadas nessa camada. E então é necessário fazer esse revolvimento para quebrar essa camada. Também a infiltração de água, muitas vezes com essa camada é prejudicada, ela não consegue passar mais profundamente. Porém, com esse revolvimento surgem os problemas. Um deles, e o principal, é a erosão, causada pela chuva ou irrigação mesmo que é instalada na área. Então ela vai fazer carregamento de sedimentos e minerais que estão superficialmente soltos sobre a área. O segundo manejo foi o plantio direto, que vai ser feito o plantio de uma nova cultura em cima de uma palhada ou em cima dos restos culturais da cultura anterior. Então essa implantação é feita muito precocemente, às vezes. Ela vai ter uma boa camada de proteção, que é importante tanto para a proteção de raiz, então o solo vai aquecer menos e vai ter menos evaporação. E também essa camada funciona como uma proteção do impacto da gota da chuva, que muitas vezes no solo desprotegido ela pode fazer esse impacto e fazer a compactação desse solo que acabou de ser revolvido. Nesse solo com a camada de proteção, essa gota vai chegar com menor velocidade ao solo
que vai ser protegida pela camada de palhada. Outro manejo era o cultivo de cobertura vegetal, onde então vai ser implementada uma cultura com o objetivo de deixar ela protegendo o solo, não deixar o solo impósil. Essas culturas podem ser de muita importância, enquanto as plantas comerciais, que vão ser com objetivo comercial, vão ser cultivadas, não têm raízes tão profundas, mas às vezes necessitam de uma reserva de água mais profunda. Então pode ser feita a implementação, como pode ser visto nessas imagens, de plantas que têm maior número de raízes e raízes com mais força de penetração, elas caminhando em profundidade no solo. Essas raízes vão ser muito importantes porque quando você fazer a retirada dessa cultura, ou então ela ser morta para ser implantada outra cultura, essas raízes vão ser decompostas e vão servir como canais para a infiltração de água em profundidade. Então, pode-se atingir grandes profundidades com esse manejo. Após ser feita a visualização dos manejos, a influência deles na infiltração de água, então, como que eles vão influenciar, eu trago análise de dois trabalhos que foram feitos sobre o plantio convencional e também sobre a cobertura de solo. O primeiro deles é feito pelo Teodorico, em 2001, onde ele desenvolveu, no primeiro tratamento, o plantio direto de soja com a sucessão de nabo. Então foi feito o plantio de nabo em segunda safra. Segundo tratamento, o plantio de soja com sucessão de aveia. Terceiro tratamento, foi feito o plantio de soja e deixado esta área em posil, então não foi feito cultivo de nenhuma planta. E o quarto tratamento foi feito o cultivo de soja em plantio convencional. Embaixo podemos observar a taxa de infiltração, que inicialmente no solo de plantio convencional é até superior aos de plantio direto. Porém, essa taxa de infiltração cai drasticamente no final da avaliação. Isso é um dado crítico que pode acontecer. Então, inicialmente, o revivimento do solo pode ser muito superior à taxa de infiltração, pode ser bom. Porém, com o passar do tempo, o impacto da gota de chuva diretamente no solo vai fazendo essa compactação, mesmo até sem cultivos. Então, aqui já podemos ver a importância do plantio direto e mesmo de plantas de cobertura, porque mesmo a área que foi feito o plantio direto, mas em seguida ela ficou em pousio, a taxa de infiltração também diminuiu bastante. Aqui outro trabalho desenvolvido pela Embrapa, no ano de 2021, onde foi avaliada a taxa de infiltração na área de mata, na área de plantio direto e na área de plantio convencional. Podemos observar que a mata, onde tem um número maior de raízes, logicamente vai ter uma maior infiltração, muito superior aos sistemas de cultivo, de lavouras. Então, na mata você tem um volume de 136 milímetros por hora de infiltração. Já o sistema de plantio direto suporta somente 7,5 milímetros por hora. Então, uma chuva superior a esse volume vai ocorrer o escoamento superficial. Mas ainda ele é muito superior ao sistema de plantio convencional, onde suporta somente 0,2 milímetros por hora de infiltração. Então, aqui vemos claramente que realmente a mata vai ter uma maior infiltração de água, mas o sistema de plantio direto também é eficiente em relação ao sistema de plantio convencional. E aí fica a importância de ser feito o plantio direto para se ter uma melhor produção, onde se vai ter uma reserva de água e menor escoamento superficial. Então, em períodos de escassez de chuva, o sistema de plantio direto vão ser melhor para a produção. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção.